detergente no seu reboco. Hoje eu vou falar com você, responder a muitas perguntas do que eu acho, qual a minha opinião sobre o uso do detergente no reboco. Eu vou trazer para você em detalhes do que eu acho sobre essa prática, ok? Canal Engenharia na Prática. Eu recebo muitas perguntas a respeito deste assunto. O uso do detergente para você realizar um reboco. É indicado você fazer essa utilização? Quais problemas, quais agravantes eu possa ter utilizando esse detergente? E por que? Pergunta principal, por que ali na hora de você preparar, na prática ali do manuseio do seu reboco, você consegue ter uma plasticidade, uma argamassa, como muitos chamam, uma argamassa agradável para trabalhar? Então esses detalhes, vou fazer alguns comparativos, vou fazer um comparativo inicial com o cal, temos também um aditivo aqui, eu separei para você, então vamos falar um pouquinho, de forma resumida, a respeito do uso do detergente lá no seu reboco. Inicialmente, vamos fazer um comparativo ali do detergente, dos componentes desse detergente com relação a cal. Depois nós vamos abordar um pouquinho a questão do aditivo. Quando você mistura esse componente ali na sua massa, ele incorpora ar. Por quê? Um dos componentes que eu tenho aqui nessa composição é o surfactante. O surfactante, muitos também chamam aí de tensoativo, é para quebrar a tensão superficial. Quando você usa esse surfactante, você facilita ali a molhabilidade, acaba lubrificando as partículas de cimento, do agregado, então facilita muito, incorpora esse ar, fica uma argamassa agradável para trabalhar. Então o detergente nesse quesito de plasticidade, de incorporar ar, se assemelha muito a cal. Retenção de água. Quando você utiliza a cal na sua argamassa, a cal tem a propriedade também de lubrificar, mas de reter a água da mistura. Então se você tiver um dia muito quente, a cal, nas primeiras horas ali, ela segura a água da mistura e não permita que esta saia bruscamente. Já o detergente, ele não tem essa propriedade de segurar a água da mistura. Você utiliza o cal para o reboco, este é um aglomerante hidráulico, então em conjunto com o cimento ele vai aumentar a resistência do seu reboco, até porque utilizando o cal você usa menos cimento na mistura. Agora, o detergente ele não aumenta em nada a resistência da sua argamassa, pelo contrário, muitas vezes você vai precisar de mais cimento para você conseguir atingir a mistura desejada. Proteção da armadura. O cal, ele trabalha em meio alcalino. Você sabe muito bem que o concreto trabalha em torno de um pH em torno de 13. Então, na composição do detergente, nós temos uma quantidade de ácido sulfônico. E esse ácido sulfônico, ele ali na composição do seu reboco, em contato, por exemplo, com uma armadura de um reboco, de um pilar, através de uma fissura, ele pode acelerar, ele pode ocasionar algum tipo de oxidação. Por quê? O ácido sulfônico, mesmo que em uma pequena quantidade, ele pode desenvolver um processo de corrosão, mesmo que isso seja muito pequeno. E uma última propriedade, a cal também ela tem um baixo módulo de elasticidade, deixa a sua argamassa mais trabalhável. Quando você utiliza o detergente, o que acontece? Muitas vezes, por você precisar de mais cimento, você tem uma argamassa mais rígida e essa, sim, pode gerar uma fissuração maior na sua parede. Bem, pessoal, esse foi um comparativo
teórico que nós temos, por exemplo, do detergente com relação a cal. Agora nós vamos abordar aqui a questão prática do uso ali, dos resultados que muitos que têm utilizado têm obtido. Alguns têm relatado que têm utilizado, que fez o reboco hoje e dali a alguns anos a parede continua da mesma forma, sem patologia alguma. A questão, pessoal, é a seguinte: você me conhece aqui no canal, eu sempre defendo teoria e defendo prática. Existem muitas práticas que muitas vezes a teoria contradiz. Eu sou um dos defensores da prática da engenharia, só que nós precisamos avaliar o que você faz hoje e uma consequência que isso lá na frente vai trazer. Se nós fizermos um comparativo, por exemplo, com o aditivo aqui, por exemplo, esse aqui é de um fabricante. Então, qual a função dele? Incorporar ar e plastificar. Você vai utilizar ali, por exemplo, 100 ml, 150 ml para cada betonada. Custa em torno aqui de 15 a 20 reais. Então, praticamente com 1 litro você faz 10 betonadas de reboco. E o detergente custa R$1, R$1,50 no máximo. Então, faça um comparativo. Primeiramente, em termos de valor. Vale a pena você utilizar o detergente ao invés do aditivo? Por causa, por exemplo, de 15, 20 reais? Quanto de reboco você vai fazer? Qual a metragem cúbica que você vai trabalhar? 15, 20 betonadas? Você vai usar o detergente mesmo correndo alguns riscos? Outra questão. Temos aqui o aditivo, ele é normatizado. Existe uma norma que rege esse produto. Sempre utilizei o aditivo em meus rebocos. Se eu tiver algum problema, eu entro em contato com o fabricante e o fabricante vai me respaldar se eu tiver algum problema. Por exemplo, fiz um reboco, tive um problema, olha, utilizei na proporção certa, indicada, o fabricante vai te ressarcir, vai ser feita uma análise. Agora eu te pergunto, você faz lá todo o reboco da sua casa com um detergente. Pode não apresentar um problema? Pode. Pode dar certo? Pode. E se não der certo? E se eventualmente tiver algum problema, com quem você vai reclamar? Com o engenheiro da sua obra? Com o pedreiro da sua obra? O detergente, ele é normatizado. Ele é indicado para você fazer um reboco da sua parede? Não. Pessoal, o detergente é para ficar na pia da cozinha. E aí você me pergunta assim: mas por que tem dado certo comigo e com muitos? Pessoal, a questão é o seguinte: todo produto, toda invenção ou todo teste, ele precisa de um tempo de avaliação. Ele está sendo usado hoje, nós precisamos analisar daqui a 5, 6, 10 anos. Não vai sofrer um processo de esfarelamento em virtude do ácido sulfônico ali que pode gerar um esfarelamento? Então, é preciso analisar. Reboque hoje com o detergente, vamos analisar lá na frente. Somente o aditivo pode apresentar problema? Se é que vai apresentar problema? Não. E o aditivo? E a cal? Quando você utiliza o aditivo, exemplo, ele recomenda 100, 150 ml. E aí você foi lá, aleatoriamente colocou 300 ml. O que vai acontecer com a sua parede? Vai esfarelar. Vai começar a esfarelar todo o seu reboco pelo excesso do aditivo que você utilizou. E a cal? A cal tem que ser hidratada em 100%. Se você utilizar uma cal virgem, por exemplo, que não tenha sido hidratada, ou mesmo uma cal que foi vendida como hidratada e não está 100% hidratada, ela vai desagregar o seu reboco, vai sofrer expansão, descolamento aí do seu reboco, excesso de hidróxido de cálcio, eflorescências. Não é só o detergente que pode te apresentar problemas, e sim aditivo utilizado de forma errada, cal utilizado de forma errada, cal não hidratada. Muitos estão embasados
numa tese de doutorado que a professora Júlia, eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, uma tese de doutorado que a professora Júlia utilizou o detergente ali nos concretos e trouxe um trabalho a respeito. Muitos estão embasando em cima disso. Ela está sendo avaliada. Então, lá na frente, sim, depois de alguns anos, de 5, 10 anos, pode ser que o detergente, sim, esse detergente biodegradável aqui, pode dar certo na sua argamassa. Então, pessoal, eu não indico para você utilizar o detergente, eu não recomendo. Eu pergunto para você mais uma vez, vale a pena utilizar e correr um risco lá na frente? Pode ser que dê certo, pessoal. A prática, muitas vezes, ela contraria a teoria. Então, a pergunta que eu deixo para você é, você vai utilizar o detergente ao invés do aditivo? Você vai correr esse risco falando de 15, 20 reais? Então, pessoal, essa é a minha análise para você com relação ao detergente. Eu não indico, eu não recomendo por vários fatores, por vários riscos que eu abordei com você aqui.